Sabe qual é o problema e o perigo de viver um evangelho superficial? É que o evangelho não é superficial. O evangelho superficial é responsável por te fazer acreditar que tá tudo bem, quando na verdade você tá se afastando de Deus, sem perceber. O engano do raso é esse, o conforto. É confortável. Você canta, você prega, você ora, você sente algo, mas não muda nada. E se o evangelho que você vive não está te transformando, então o que você vive não é evangelho de Cristo, não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Afinal, Jesus nunca nos prometeu aplauso ou aceitação do mundo ou de qualquer outra pessoa. Jesus não ordenou que nós fôssemos crentes bacanas. Que cristão legal. Não, esse aí eu gosto dele, dos outros eu não gosto não. Agora ele, eu gosto dele. Ele é legal. Jesus vem justamente para crucificar esse ego, esse orgulho humano de achar que é alguma coisa. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, o sacrifício de Cristo, nós precisamos entender que nós não somos nada. E talvez seja por isso que muitos rejeitam segui-lo de verdade e ficam na superficialidade. E antes de continuar no assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Inclusive, já deixa sua curtida. Às vezes você assiste e esquece de deixar a curtida e o YouTube entende que com a sua curtida o conteúdo é interessante, é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Inclusive, te notifica também quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Por isso, não esquece de deixar a sua curtida, ativar o sininho e vai comentando conforme o vídeo vai rolando, tá bom? Eu gosto muito de interagir nos comentários, eu respondo a todos. Todos os comentários são relevantes aqui no canal. Bom, o que se vê hoje? Quando nós olhamos para o cenário da igreja moderna. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de espiritualidade, eu não estou falando da igreja espiritual, mas eu falo de uma forma geral. Nós vemos pessoas que querem carregar a presença de Deus, querem sentir a presença de Deus, mas não querem agir ou viver como alguém que carrega a presença de Deus. Deu para entender? Você diz que ama Jesus, mas continua negociando com aquele seu pecadinho de estimação. Você até ora, até dobra os joelhos às vezes, mas não obedece à palavra. Você até diz, canta, mais de ti, Senhor, menos de mim. Você quer mais de Deus, mas não quer que Ele toque nas suas vontades, nos seus desejos. E sabe o porquê disso? É porque você quer o consolo do Espírito Santo, mas não quer a correção do Espírito Santo. Você quer sentir o toque do Espírito, você quer chorar, quer se emocionar, mas não quer o tratar de Deus na tua vida. E é aí que o raso te engana. O Evangelho de Cristo é profundo, é profundidade, é intimidade com o Senhor. Mas aqui nós vamos usar a palavra Evangelho superficial só para entender aqui a linha do raciocínio do vídeo. Mas entenda, o Evangelho de Cristo é profundo. O perigo de viver um evangelho raso e achar que tá tudo bem é que ele até te dá sensações, mas não cria raízes. Nós vemos uma multidão de cristãos que se emociona no domingo, mas já tá frio na segunda-feira. Nós vemos pessoas hoje que até se arrepiam no culto, nos louvores, em pregações, mas não se arrependem no secreto. E o Espírito Santo de Deus está te falando, eu não quero só te fazer chorar. O Evangelho não é chororô, é mudança de vida. E o Espírito de Deus deseja transformar o teu coração, as tuas atitudes, o teu pensar, o teu agir, porque Deus não busca lágrimas, Deus busca obediência. A igreja moderna, o que nós mais vemos é emocionalismo. São cultos e reuniões que são banhados por emocionalismo humano. E nós achamos que o fato de chorarmos e chorarmos e chorarmos, eu senti, eu chorei, eu senti, eu chorei, é sinal de que o Espírito Santo de Deus está agindo. E se trata apenas de sensações humanas, sem base, sem raiz. E eu te pergunto, em meio a tudo isso, você ainda teme a Deus? Nós mais vemos hoje são louvores com letras melosas. Parece mais bajulação do que louvor e adoração real a Deus. E o problema não está só na letra. Não estou criticando somente a letra. Mas hoje nós vemos um povo que canta a intimidade, mas perdeu o respeito pelo sagrado. São pessoas que chamam Deus de pai, papaizinho, mas vive como um filho rebelde, que ignora a santa palavra de Deus, que rejeita a santidade de Deus. Só que o mesmo Deus que perdoa, ele também disciplina. O mesmo Jesus que curou multidões é o mesmo Jesus que chicoteou templo, revoltado, porque o povo estava transformando a casa de Deus em comércio. E você acha que ele vai permanecer calado diante de cristianismo, diante de evangelho sem arrependimento? Tem sentido isso? O que nós mais vemos hoje são pessoas que não estão buscando santidade, estão buscando uma sensação com o Senhor, estão buscando um sentimento sobre Ele. E não a Ele.
a situação em que está as igrejas brasileiras, o esfriamento que está, a mornidão que está. A impressão que dá é que aquela atmosfera de adoração, ela só acontece no momento em que liga o botãozinho do louvor. Oh, tô sentindo. Quando desliga, quando acaba o louvor, a pessoa volta à sua rotina velha pecaminosa. Só que sentimento não salva, chororô não salva, lágrima não salva. A palavra de Deus nos mostra que o arrependimento e a fé no sacrifício em Cristo Jesus é o que transforma a nossa vida e é o que nos dá a salvação. Só que muitos têm rejeitado essa palavra. E para ser mais clara, muitos nem pregam mais sobre isso. A pessoa vem, chega ao evangelho e vai seguindo o embalo. Só que enquanto muitos vivem buscando somente experiência com Cristo, buscando uma experiência com Deus, existem pessoas aí afora que estão sendo mortas por confessarem o nome de Jesus como Senhor e Salvador. A China, por esses dias, mandou prender 30 pastores. Por serem cristãos. Nós vimos recentemente uma perseguição ferrenha no Sudão, cristãos sendo perseguidos e mortos por amor a Cristo. Precisamos nos converter novamente, voltarmos à palavra de Deus, endireitarmos os nossos caminhos e entendermos que nós estamos longe de estar vivendo um avivamento ainda. Eu entendo que existem cristãos que vivem, que servem a Cristo com sinceridade. Não são deles que eu estou falando aqui. Só que quando nós olhamos que testemunho que a igreja tem dado no Brasil hoje, é muita emoção e pouca transformação de vida. Hoje, homens e mulheres estão em desertos, estão escondidos em cavernas, estão debaixo da terra, em subterrâneo, se escondendo de perseguição por amor a Cristo. Mas você não para pensar que para eles permanecerem firmes em meio a uma perseguição, a ameaça de morte, eles precisam estar firmados na palavra de Deus. Você acha que isso foi feito da noite para o dia? Foram firmados da noite para o dia? Se a gente não se prepara hoje, a gente não resiste à perseguição que virá amanhã. Deus nos deu acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Existem pessoas lá fora, irmãos, em outros países, que lutam por uma página da Bíblia. Pode ser até genealogia, que nós muitas vezes pulamos, nós não lemos. As pessoas lutam, imploram por aquilo e guardam com toda a sua fé. Mas nós aqui no Brasil, nós preferimos a tela. Nós passamos muito mais tempo nos distraindo com besteira. Nós ficamos 2, 3, 4, 5 horas rolando um feed e quando chega a noite nós nem lembramos o que nós assistimos. Tempo perdido, tempo sem edificação. E muitas vezes nós não aguentamos 10, 15 minutos mais com o Senhor no secreto. Até quando você vai viver como se Deus fosse apenas um detalhe na tua vida? O evangelho raso, ele vai te fazer acreditar que tá tudo bem. Se você acha que tua vida tá tudo bem, não tem nada para mudar, meu filho, faça uma revista. Agora, o evangelho verdadeiro, ele te mostra dia a dia aquilo que é necessário mudar no teu interior. O que nós precisamos entender hoje é que Deus não está preocupado em quem está em cima de um palco. Deus se alegra com quem está no quarto, com a porta fechada, no secreto, buscando intimidade com Ele. Para nós entendermos que Deus está conosco, que nós somos de Deus, nós precisamos estar em evidência. Mas Deus procura aquele que está no secreto. Nesse vídeo, a mensagem que eu quero deixar é para você não se contentar com o raso, para eu não me contentar com o raso. O Espírito de Deus chama a igreja para mergulhar em águas profundas, em profundidade. Porque o Evangelho de Deus, meu irmão, tá longe de evento, tá longe de palco, tá longe de fama, tá longe de holofote, tá longe disso aqui. O verdadeiro Evangelho é uma entrega para viver a transformação que Deus tem para você. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que eu fiquei uns dias aí sumido, mas eu tô voltando em nome de Jesus. E que você possa continuar acompanhando o canal também, viu? Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.